Sem recursos garantidos para o novo Bolsa Família, o governo deve prorrogar o auxílio emergencial. O presidente Bolsonaro disse que a decisão sai nesta semana. Ministros aqui do Planalto afirmam que o presidente já definiu. O auxílio emergencial vai ser prorrogado. Um dos motivos é político: aumentar a popularidade de Jair Bolsonaro. O outro é a demora para viabilizar o novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai definir nesta semana a extensão do auxílio emergencial. A gente volta a Brasília para ter as informações do repórter Eric Mota. Eric, outra pauta importantíssima. Sai semana, entra semana, essa discussão continua. E agora, quem está recebendo o auxílio, beneficiário aí de programas como o Bolsa Família, já está esperando uma resposta, porque já daqui para frente a coisa complica para essas pessoas, né, Eric? Boa tarde, o que você tem de novidade, então, para quem está aguardando sobre essas possíveis prorrogações? Boa tarde, Bel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, tem tudo a ver com isso que estava sendo falado agora, né? Até o próprio presidente Jair Bolsonaro falou que o auxílio emergencial se faz necessário por conta da extensão da pandemia da Covid-19. Acontece que ele afirmou que está sendo discutido e que ainda nessa semana, abre aspas, se Deus quiser, fecha aspas, ele vai apresentar aí a extensão, prorrogação do auxílio emergencial. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o valor ainda não está definido, apesar de ter confirmado que se reuniu durante o fim de semana com o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o valor ainda não está definido, mas que quer repassar para as famílias brasileiras que necessitam do auxílio emergencial um valor digno para a sua subsistência. O presidente voltou a criticar as medidas de isolamento social, que segundo a academia científica, a comunidade científica, é o que evita muitas mortes. Ele afirmou que se não fosse aí o isolamento social, a economia não estaria, né? Se não fosse a política, segundo ele, de fique em casa, a economia não estaria como está, talvez não precisasse estender o auxílio emergencial. O presidente também criticou novamente a obrigatoriedade da imunização, mesmo muitos especialistas afirmando que é somente a população imunizada que pode garantir a reabertura total dos comércios. Para o presidente Jair Bolsonaro, isso é questão de liberdade individual, por isso não deveria se obrigar à imunização de todo mundo, não deveria obrigar as pessoas a tomarem vacinas. O presidente, Isabel, ele está lutando para prorrogar o auxílio emergencial porque o governo ainda não conseguiu criar o Renda Brasil, que é o programa do governo federal que visa substituir o Bolsa Família. O Bolsa Família hoje atende cerca de 13 milhões de brasileiros, pagando algo em torno de R$ 190, e o Auxílio Brasil vai aumentar isso para 17 milhões de brasileiros e vai pagar entre R$ 150 e R$ 300. Mas a questão é a seguinte: para o governo fazer esse programa rodar, é necessário aprovar a PEC dos precatórios, que é o adiamento do pagamento de obrigatoriedades judiciais do governo, as dívidas judiciais que o governo adquiriu, e também o governo precisa aí da reforma do imposto de renda. O governo não tem conseguido aprovar essas medidas, tinha o plano de se aprovar para já emendar o Auxílio Brasil o Renda Brasil junto com o auxílio emergencial, mas fracassou nessa tentativa. Até esse momento essas duas matérias não foram aprovadas, portanto, tendo em vista que o governo ainda não foi capaz, não conseguiu inserir o Renda Brasil em vigência, resolveu por adiar o fim do auxílio emergencial, mas ainda não disse o valor e deve definir, portanto, até o fim dessa semana, segundo o presidente Bolsonaro. Isabel.